em particular o Presidente da República. Excelência, Senhor Presidente, lembrar que no âmbito das políticas públicas voltadas à juventude, o Executivo angolano definiu como principais linhas estruturantes as seguintes: facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, melhorar a qualidade de vida dos jovens no domínio da saúde e habitação, promover o envolvimento dos jovens nos grandes objetivos da democracia participativa e desenvolvimento social, criar um quadro institucional adequado para promover as políticas do Estado para a juventude. Excelência, na prática, os seus resultados ficaram aquém das expectativas da juventude. O número de jovens no desemprego aumentou substancialmente. A par do emprego, o acesso à habitação constitui um dos problemas, ou seja, um dos principais problemas da maioria da juventude angolana. A precariedade dos serviços de saúde e educação em Angola é preocupante. A ausência de políticas claras de fomento ao emprego, ou seja, de fomento ao empreendimento, e a excessiva burocracia no acesso ao microcrédito, a fraca aposta nas cooperativas, a débil estrutura de formação técnico-profissional no país preocupa a todos nós. Registra-se um recuo quanto ao exercício de direitos e liberdades constitucionalmente consagrados e constantes atropelos ao Estado democrático de direito. Senhor Presidente, a ausência de um calendário nacional sobre os objetivos estratégicos do país e o adiamento sine die das autarquias locais constituem uma negação à participação dos jovens nos processos de democratização, o que remete à juventude a caminhar sem perspectiva alguma. Excelência, queremos autarquias em 2021 em todos os municípios e em simultâneo. É imperioso fazer-se a revisão da Constituição, assim como a reforma do Estado. A ausência no país da Lei da Juventude e a inexistência de uma data consensual de celebração dos jovens em nada contribui para a convivência harmoniosa. Dá-se pouca atenção às carreiras dos jovens nas Forças Armadas e na Polícia Nacional, mesmo sabendo que muitos destes são bastante competentes. A crescente onda de aliciamento aos jovens que pensem diferente representa uma ameaça para o futuro do país. Excelência, não cabendo aqui, ou seja, não havendo tempo suficiente para podermos expor tudo o que trouxemos, vamos, através de um memorando, fazer chegar ao Sr. Presidente. Eu termino dizendo que o diálogo com a juventude seja permanente, abrangente e sincero. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Eu vou escolher de forma aleatória, não seguindo a mesma ordem, algumas das questões que levantou, e vou começar pelo
alegado recuo nos direitos e garantias dos cidadãos. Se houvesse recuo nos direitos e garantias dos cidadãos, o senhor não estaria nesta sala, com certeza. Se houvesse recuo nos direitos e garantias dos cidadãos, não haveria tentativa de ajuntamentos, mesmo incumprindo o decreto presidencial. Se as pessoas chegam a esse ponto é porque, de facto, há mais liberdade. Se não houvesse mais liberdade, não haveria essa tentativa de ajuntamentos violando o próprio decreto presidencial. Portanto, apenas para dizer que eu não corroboro com a ideia de que hoje, em Angola, o cidadão está em piores condições para exercer os seus direitos previstos pela Constituição. Se no passado, no tempo do Partido Único, e não só nos debates, nas rádios, nas televisões, só se viam vozes de uma única cor política, isso não acontece hoje. O seu próprio partido deve ser o único partido da oposição em Angola que tem uma rádio. A Rádio Despertar. Foi-vos dada a licença para ter uma rádio própria. Mesmo assim ainda reclama. A Casa CE tem uma rádio. Não é que não queira ter, se calhar até quer ter. A FNLA, que é um partido mais antigo que o seu, tem uma rádio. Então, onde é que está? A Rádio Eclésia antes estava impedida de difundir para todo o país, hoje tem essa liberdade. Então, estamos a recuar ou estamos a avançar? Portanto, falar por falar é muito fácil, mas preciso saber argumentar, né? Apresentem factos que provem que a democracia em Angola está a recuar, que os cidadãos tenham cada vez menos liberdade de expressão. Acho que não. Afirma que a precariedade dos serviços de saúde aumentou nos últimos anos. Também não é verdade. Antes, pelo contrário. Os serviços de saúde melhoraram substancialmente nos últimos anos. Melhoraram porque foram feitos importantes investimentos públicos, não só em infraestruturas modernas, como foi admitido muito mais pessoal. Foram admitidos, entre 2018 e 2019, 16 mil profissionais de saúde. Vão entrar agora mais 9 mil profissionais de saúde. Portanto, em 3 anos serão 25 mil profissionais de saúde. As principais unidades hospitalares melhoraram bastante a qualidade dos serviços. Esta opinião é dos cidadãos, é dos utentes. E, para mim, o que mais conta é a opinião dos cidadãos, dos utentes dos hospitais. Aumentamos substancialmente o número de camas nos hospitais. Aumentamos e melhoramos a qualidade dos equipamentos hospitalares. Aumentamos substancialmente o número de unidades de cuidados intensivos no país, como nunca antes houve. A província do Bié recebeu, em espaço de menos de 2 anos,
2 grandes unidades hospitalares, uma no Coimba, outra na cidade de Cuito. A província do Mochico recebeu uma grande unidade hospitalar, bem equipada, na cidade do Camanonga. Luanda viu melhorados os serviços de assistência médica à população nos principais hospitais. As maternidades hoje servem melhor às parturientes do que serviam antes. O Hospital Pediátrico de Luanda hoje serve as crianças melhor do que servia antes. Se estiver em condições de me desmentir, tem toda a liberdade, pode desmentir. Foi pena o Covid-19 ter surgido com a força que surgiu. Não fosse isso, este ano 2020 teríamos inaugurado a nova unidade hospitalar do Sanatório de Luanda. Vamos fazê-lo no próximo ano. Uma unidade que nos vai orgulhar, não apenas pela sua dimensão, mas pelas valências que terá. Vamos inaugurar o Hospital Materno-Infantil de Luanda, que também devia ser inaugurado este ano. Vamos inaugurar o Hospital de Hematologia de Luanda, que também devia ser inaugurado este ano. Então, como é que me está a dizer que a precariedade nos hospitais piorou? Não piorou, está a melhorar e vai melhorar ainda mais. Vai melhorar muito mais, vamos servir muito mais, muito melhor os nossos cidadãos. Vá ao Bié, vá visitar o hospital Walter Strangway e depois me diga que piorou. Melhorou. O desemprego aumentou. Afirmação sua. Apenas neste ponto eu concordo consigo. De facto, o desemprego aumentou. Mas a pergunta que eu lhe faço é: quem é o milagroso que nesta conjuntura conseguiria fazer o contrário, aumentar o emprego? Não existe. Esse milagroso não existe. Em todos os países, nestes 8, 9 meses de Covid-19, todos eles conheceram taxas de desemprego nunca vistas antes. Nós antes já tínhamos uma grande taxa de desemprego, temos que ser sinceros. Antes do Covid-19 já havia desemprego. Mas com o Covid-19, essa taxa não podia diminuir, antes pelo contrário. Tinha que aumentar. E aumentou. E não temos vergonha em dizê-lo. Porque realmente não é possível fazer-se o caminho inverso. Portanto, uma coisa são perspectivas, outra coisa é a conjuntura real, que nem sempre depende de nós. Quando digo nós, não estou-me a referir nós, pessoas que estamos à frente deste barco, mas digo nós, país. Há coisas que não dependem de nós. Não fomos nós que inventamos o Covid-19. Portanto, não era possível. É muito fácil vir dizer as taxas de desemprego subiram. Sim, senhora, subiram. E então? Vamos lutar para que não suba muito mais. É mau que tenha subido. Vamos lutar todos para que, enquanto durar esta situação de crise, das duas crises a que me referi logo no início deste encontro, façamos com que essas taxas de desemprego não subam muito mais. Eu acho que esta é a melhor postura. Agora, só criticar, só dizer, e tal.
O que estava previsto era o aumento do emprego, mas diminuiu. O emprego diminuiu. Diminuiu em que condições? Sr. Presidente, apesar de sabermos as condições... Só um minuto. Faz favor. Eu já ia terminar, mas... Adiamento das eleições autárquicas. Eu gostaria que me dissesse quem adiou as eleições autárquicas. Eu não adiei. Quem foi? Estamos todos interessados em conhecer. Como diz o brasileiro, conhecer o cara. Quem é o cara? Quem é o cara que adiou as eleições? Eu não adiei eleições nenhumas. Porque nunca houve data de eleições. Data é dia, mês e ano. Isso é que é data. Nós estávamos a trabalhar numa perspectiva de realizar no ano de 2020, sem que nunca tivesse havido um dia e mês para a realização dessas eleições. Sem que tivesse havido convocatória para essas mesmas eleições. Então quem adiou? E adiou o quê? Portanto, não vamos jogar com as palavras, né? Todos nós conhecemos o significado da palavra adiar. Adiar é dizer, olha, elas estavam marcadas, não é previstas. Elas estavam marcadas para o dia tal, do mês tal, do ano tal. E o senhor adiou. O senhor ou alguém, podia não ser eu. Não é o caso. Então, dizia, apesar de serem subejamente conhecidas as razões do aumento da taxa de desemprego, que soluções podemos encontrar neste momento? Já se falou aqui nesta sala da questão do fundo de desemprego. Esta seria uma saída. Que outras soluções, os ditos planos B, tem o governo neste momento? Bom, nós temos dois programas, o PAT, o Programa de Apoio e Promoção da Empregabilidade, temos o FAC, o Fundo de Apoio ao Crédito. Portanto, tudo isso são programas que procuram minimizar a situação de desemprego existente no país, mas a solução continuará a ser a aposta no empresariado privado nacional e estrangeiro, a aposta no investimento privado. Nós estamos a trabalhar com muita seriedade, em parceria com o empresariado nacional e estrangeiro, privado, para o aumento da produção interna. Estamos a trabalhar para que as empresas não morram, que as empresas continuem a trabalhar, porque a solução para o emprego, a solução é o setor privado. Todas as outras soluções são complementares. E é por isso que, ultimamente, eu tenho feito questão de visitar, até inaugurar, unidades que nem sempre são tão grandes assim. Às vezes até me criticam, bom, o Presidente foi inaugurar uma pequena empresa de produção de televisores e tablets. É pequena empresa, mas é empresa. Não emprega 5.000 pessoas, mas emprega 100, emprega 200. É melhor do que nada. E eu faço isso que é para... É o sinal que eu dou de que nós acarinhamos todos aqueles que façam investimentos para substituir as importações e para aumentar a oferta de emprego.
Aquilo é apenas um sinal que eu dou. E vou continuar a fazer isso. Eu não tenho que inaugurar ou visitar apenas empresas públicas, que até nem são muitas. Nesse caso, só visitaria a Sonangol e a Indiama. Não são elas que vão resolver o problema da economia do país. Quem vai resolver é o setor privado. Então, é o setor privado que eu tenho que visitar, inaugurar, encorajar. Porque é o setor privado que vai me resolver três problemas fundamentais. 3, não são 2. É o setor privado que vai aumentar a produção de bens e de serviços. É o setor privado que vai aumentar os postos de trabalho. É o setor privado que vai fazer com que o país reduza o volume de importações, que passa a importar apenas aquilo que realmente não temos capacidade de produzir internamente. Então eu tenho que acarinhar o setor privado, porque daí é onde vai sair a solução para essas 3 grandes questões. Uma delas, o emprego. Ok, assim avançamos. Eu tenho feito aqui os apontamentos e acho que tu também, Mara. Já tocamos nas autarquias, falamos da habitação, falamos de investimento privado, reformas do Estado, emprego. Ainda há aqui alguns temas, naturalmente, que vão aparecer consoante fomos tendo intervenções e então nós também devemos de complementar. Entretanto, temos a seguir o desportista, ou seja, representando os desportistas, Armando Diogo, por favor, para ouvirmos a sua intervenção. Boa tarde. Sua Excelência, Presidente da República, a quando da sua campanha percebi-me que era faixa preta em Karate Kyokushin e como mestre de artes marciais, nós sabemos que o grau mais alto para se dirigir a alguém é sensei, mesmo quando esta pessoa seja Presidente da República. Então prefiro tratá-lo por sensei. Eu sou Presidente da Associação de MMA de Luanda, Artes Marciais Mistas, quarto dan de Jiu-Jitsu Tradicional, mestre Scott, vulgarmente conhecido, e sou coordenador do projeto Crime Zero. Começando como Presidente da Associação de MMA de Luanda, constantemente eu tenho recebido no meu escritório solicitações de diversos agentes desportistas inscritos na nossa associação de forma legal, a sugerirem a retoma das suas atividades. Nós sabemos que o mundo vive na situação de pandemia de Covid-19 e nós temos que aprender a viver com isto. Estes agentes esportistas, o que é que eles fizeram? Reuniram condições hoteleiras para que isolassem os atletas, clínicas para que testassem os atletas e uma seguradora, que é a primeira vez no nosso país, uma associação e agentes esportistas teriam uma seguradora que prima pela segurança dos atletas e remuneram financeiramente estes atletas. Então, infelizmente, o decreto não prevê facilitar pessoas que já tenham condições para tal, que vão testar antes e depois. Esperamos que Sua Excelência, por favor, vele por isto, porque nós já escrevemos em todos os gabinetes possíveis, foram escritos, receberam missivas nossas, mas infelizmente não conseguimos ultrapassar. Falando agora nas vestes de coordenador do projeto Crime Zero, em 2010, a 9 de dezembro, criamos o projeto Crime Zero, na minha pessoa, que consiste em reeducar a sociedade através da disciplina das artes marciais. Como mestre de artes marciais, percebe muito bem que as artes marciais são uma atividade castrense. Você pode encontrar um filho rebelde que não obedece ao pai, mas em momento algum vai respeitar o sensei no dojo. Isto funciona. O projeto Crime Zero é totalmente grátis e há 10 anos eu tenho pago escola, saúde, alimentação desses atletas. Começamos no município de Kazenga com 10 pessoas. Hoje estamos no Bié, em Benguela, no Luís e no Quando Cubango e temos 3.917 atletas, mas esta é a conta de dezembro do ano passado. 9 de dezembro,
no aniversário da academia, faremos uma nova contagem, porque constantemente entram pessoas. Falou-se aqui da brutalidade policial. Claro, é como um cachorro, quem tem medo, ladra. Por que que um policial dispara sobre uma pessoa desarmada? Único e simplesmente porque não está preparado para imobilizar essa pessoa. Então, por que que não se utiliza as artes marciais para educar essas pessoas, para disciplinar? A polícia de trânsito, na pessoa do chefe das operações, chefe Salazo, e do chefe do município do Cazenga, o Nazário, que são meus atletas, fizeram um convite ao projeto Crime Zero. E como o projeto Crime Zero é grátis, nós fomos até a polícia de trânsito e instruímos gratuitamente a polícia de trânsito. Então, por que não fazer isso com as demais forças, para que eles tenham a disciplina de, antes de apertar um gatilho, verificar se está desarmado esse cidadão e conseguir imobilizá-lo? Porque não se compreende como é que você consegue disparar sobre alguém que está a queimar um pneu a dizer que é um atentado à sua vida. Então tem solução para isso. As artes marciais realmente funcionam. Funcionou comigo, funcionou com 3.917 crianças e só não cresce mais este projeto, infelizmente, porque é custeado por mim e eu não ganho o suficiente para conseguir sustentar todo mundo. O objetivo é chegar a 18 províncias, mas para tal vamos precisar da ajuda do Estado e do gabinete que nos protege, o nosso gabinete de tutela, que por acaso tem facilitado na legalização dos clubes. Crescemos muito em relação a outros anos, em relação a legalizar um clube de artes marciais. Existe uma facilidade entre os diretores provinciais, diretor nacional e a nossa ministra, enfim, de abordar questões relativas às artes marciais e às suas disciplinas. Por incrível que pareça, melhorou, não estamos a reclamar aqui. O que nós estamos aqui a fazer é apresentar soluções. Nós temos como conseguir transmitir o que nós fizemos ao longo de 10 anos a quem precisa, para reeducar o sistema, fazer com que se facilite o diálogo entre o cidadão e as forças da ordem, porque o presidente disse aqui, disse muito bem, o Sensei, que em todo o mundo nós estamos a ver situações idênticas de manifestação. Aconteceu uma manifestação recentemente aqui no nosso país, no meu bairro também. Mas como é que aconteceu no meu bairro? Bateram a nossa porta do nosso clube, pediram ajuda para andarem conosco, nós andamos com eles, oferecemos do nosso projeto água, sandes a essas pessoas e às 12 horas todos voltaram para casa. E ninguém feriu ninguém. Ninguém destruiu nada. Por quê? Porque as artes marciais têm isto. Nós pegamos em pessoas completamente difíceis e transformamos essas pessoas de forma positiva. Os miúdos que eu tiro das ruas, ontem eram ignorados. Nós já fomos em torneios em que um atleta tinha que tirar um kimono para dar ao outro para subir. Mas nós ganhamos. Conseguimos derrotar equipas como o da Gosto, Petro e somos campeões. 6 anos consecutivos estamos no top 3 do nosso país. Obrigada, Armando Diogo. Infelizmente, seu tempo terminou. Bom, eu devo começar por felicitá-lo pela sua iniciativa, pelo projeto que está a desenvolver e com sucesso, encorajá-lo a continuar. Vamos estudar a possibilidade de encontrar patrocinadores para o seu projeto, para que seja mais leve, torne o seu bolso mais aliviado, uma vez que está a ser o próprio a custear o projeto. É um projeto que tem utilidade. De facto, as artes marciais criam no homem a autoconfiança. Disse muito bem. Por vezes, a reação negativa dos polícias só demonstram a falta de autoconfiança. E a falta de autoconfiança pode levar as pessoas a cometerem erros muito graves. Portanto, eu estou recordado que em tempos, creio que no decorrer do estado de emergência, 2 jovens estavam a conversar
à meia-noite, mais ou menos, estavam a conversar, iam estar a fumar, e apareceu um polícia que os interpelou, e por razões que eu pelo menos não sei, mas as autoridades sabem com certeza, a polícia disparou. E os dois jovens estavam desarmados. Portanto, isso foi muito falado e creio que esse jovem está a contas com a justiça. Esse jovem polícia, né? Refiro-me ao polícia. Portanto, o homem armado, em princípio, não deve utilizar a arma contra alguém desarmado. Isto é uma regra sagrada. Salvo em circunstâncias muito particulares. Salvo em circunstâncias muito particulares. Mas, como princípio, é um ato de cobardia um armado utilizar a sua arma contra um desarmado. O ministro Laborinho está aqui na sala. Não sei se não quer aproveitar a oportunidade para começar a trabalhar com este jovem. É melhor não perder esta oportunidade. Bom, quanto à retoma das atividades, dos treinos e das competições, para tudo na vida há uma autoridade, né? Portanto, em matéria de saúde, a autoridade não sou eu, é a ministra Silvia. Ela que é a minha chefe em matéria de saúde. Portanto, nós tomamos boa nota e, como dizia há bocado, nós, embora estabeleçamos o período de vigência do estado de calamidade pública por 30 dias, em regra, nós podemos reanalisar a qualquer momento e introduzir alterações às medidas de confinamento. Portanto, isso pode acontecer a qualquer momento, quer para pior como para melhor, quer agravando, quer aliviando. Portanto, tomamos boa nota da sua preocupação, que deve ser também de outras modalidades. E depois ali a responsável pela saúde vai nos aconselhar a melhor medida a tomar. Danilo, antes mesmo de passarmos ao próximo interveniente da lista que tínhamos, vamos fazer aqui uma adenda e pedir desculpas aos representantes da JURS e da JFNLA. São eles que vão fazer as suas intervenções a seguir. Por lapso não o fizeram na altura em que os demais tiveram a sua intervenção. Então, principalmente as escolas do ensino médio. As escolas do ensino primário, elas dependem das administrações municipais, que muitas das administrações raras vezes fazem chegar recurso, tornando assim a vida dos estudantes muito precária. A Vossa Excelência falou aqui da necessidade de cumprirmos com as recomendações do Executivo no que toca à questão da prevenção contra a Covid. Mas também não é justo que o Estado que nos obriga a cumprir é o primeiro a descumprir. Até agora, nas escolas públicas, em boa parte delas, por falta de concurso público para empregadas de limpezas, são as crianças menores de idade que limpam as casas de banho. São as crianças até hoje que varrem as salas antes de entrar em aula. E depois, sem qualquer material de biossegurança para essas crianças. Eu acho que nenhum ministro, nenhum dirigente, nenhum deputado da oposição ou do partido do Estado gostaria de ver o seu filho aí na escola. Antes de entrar para a sala tem que limpar a casa de banho, tem que varrer a sala, pegar o lixo, levar a lixeira e voltar. São violações muito graves do direito contra a criança. E nós gostaríamos também que houvesse uma intervenção direta da Vossa Excelência no concurso público para seguranças. Boa parte das escolas em Luanda, em todo o país, foram assaltadas durante o Covid, porque as escolas não têm a equipa de proteção para proteger os seguranças.
É também urgente o concurso público para pessoal administrativo. Boa parte dos professores são reenquadrados na posição de administrativo, quando o Estado devia criar condições para que isso acontecesse. Excelência, nós vivemos num país onde, segundo o jornal O País, temos mais de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Eu acho que não é salutar, não é salutar. Pensamos que um país só é justo, uma nação só é boa e linda de se viver quando seus cidadãos cabem nele. E quando nós temos mais de 3 milhões fora do sistema de ensino, eu penso que isso devia envergonhar-nos a todos, mas pedimos a Vossa Excelência que crie condições para que essa questão seja paulatinamente ultrapassada. Também outra questão que eu acho que ser pertinente é a questão da merenda escolar. É uma violação muito grave do artigo 114 da Lei de Base da Educação, onde diz que é da responsabilidade do Poder Executivo a atribuição da merenda escolar e a atribuição do passo social do estudante. Já a merenda escolar é uma das responsabilidades que Angola assumiu no Encontro Internacional sobre Educação que se realizou no Dakar, no Senegal, onde agora comprometeu-se em fazer cumprir várias recomendações, e a merenda escolar fazia parte disso. Também Angola comprometeu-se, por exemplo, a realizar a educação da primeira infância. O nosso ensino diz que ele é consagrado, ele é unitário. Então, a educação, os meninos não podem começar a estudar a partir dos 5 anos de idade. É uma violação muito grave daquilo que são os direitos. A nossa lei de base diz que as crianças devem começar a estudar a partir dos 3 meses de vida, até os 5 anos. Isso é que nós chamamos de educação da primeira infância. Ela deve ser feita em jardins e em creches. Para terminar, Vossa Excelência, nós gostaríamos de encorajar a Vossa Excelência no sentido de manter a posição firme da abertura que muitos empresários mercantilistas do ensino querem impor no país, que é a economia de mercado, onde os donos das universidades podem colocar os preços como eles bem quiserem. Encorajamos o camarada presidente a manter o pulso firme na supervisão dos preços das universidades. Eu acho que é necessário. Também gostaríamos, mesmo já para terminar, pedir a Vossa Excelência que, incompreensivelmente, mesmo tendo vários jovens fora do sistema de ensino em Angola, para fazer o ensino médio, incompreensivelmente não entendemos por que as escolas do Quilamba não funcionam à noite para o ensino geral. As escolas do Sequele não funcionam à noite para o ensino geral. Os politécnicos quase em todo o país não funcionam à noite. Para nós é como se fosse, que se faz de propósito. Parece que é uma classe. Obrigado, continuar a outra classe. Obrigado. O Presidente quer que ele continue? O Sr. Presidente quer que ele continue? Não percebi. 5 minutos. 5 minutos. Posso? Ai, regressou. Não, já ficou a ideia. Já ficou a ideia deixa inicial. acabar, deixa Ok, então pode terminar. Ok, Acho que o colega gostou da intervenção. Sim, então seria bom que criasse esse mecanismo, até porque essa questão nós já havíamos colocado a Vossa Excelência do último encontro, quando o Presidente teve a amabilidade de nos receber no Palácio Presidencial, da questão das escolas que não funcionam à noite. Então nós gostaríamos que a situação levasse com maior seriedade. Excelência, as escolas de Luanda estão há mais de 2 anos que não se nomeia diretor nem subdiretor, complicando assim a vida de muitos estudantes. Inexplicavelmente, temos escola que só tem diretor e quando tem diretor só tem vice-diretor. É inexplicável. Excelência, é urgente terminar com as pedras e as latas nas escolas públicas. Precisamos de substituir a lata e as pedras pelas carteiras. É inexplicável que temos escolas que ficam 1 dia, 2 dias sem aula porque não tem giz. E aparecem por vezes cidadãos de forma insultuosa nos propor que se compõe uma música com 148 milhões que dava para construir 3 escolas. Eu penso que os problemas da educação não se esgotam aqui. Eu penso que os problemas da educação não se esgotam aqui, elas são inúmeras. Convidamos a Sua Vossa Excelência, também, por vezes, quando tem um tempinho, a visitar algumas escolas públicas para ver a nossa realidade. Porque muitas das escolas hoje são sustentadas pelo dinheiro que os seguranças fazem no aluguer do quintal das escolas para os veículos dormirem aí dentro. E muitas das vezes os carros variam dentro do quintal, enquanto os estudantes estão a estudar, os mecânicos estão a arranjar o carro. Eu penso que isso não nos orgulha. Não nos orgulha, porque eu penso que as crianças que estão nas escolas públicas são tão angolanos como aquelas crianças que estão nos grandes colégios e alguns angolanos estão fora do país.
penso que não vou esgotar os meus argumentos. Nós, o movimento, trouxemos um memorando que gostaríamos de apresentar depois de deixar a Vossa Excelência para que as questões de educação sejam paulatinamente resolvidas ou com alguma celeridade resolvidas. Muito obrigado. Bom, nós condescendemos, mas espero que os outros não se aproveitem disso, não é? Eu até desautorizei aqui os moderadores, não é? Eles estavam a ser rigorosos, 5 minutos, mas a intervenção estava interessante. Bom, o país tem investido bastante em infraestruturas escolares, mas não é suficiente. Temos que continuar com esse esforço, uma vez que realmente ainda temos crianças fora do sistema de ensino, que não é aceitável. Portanto, esse esforço vai continuar, da mesma forma que, com relação às carteiras, também se tem feito um esforço muito grande de apetrechar as escolas com carteiras condignas, mas infelizmente temos assistido a um fenómeno muito estranho. As carteiras das escolas estão a ser roubadas. O vandalismo contra o património público chega a esse ponto. Partir os vidros das escolas, roubar portas e janelas e roubar carteiras. Mas o que é mais estranho é que quem rouba as carteiras é a comunidade circunvizinha às escolas, onde vivem as crianças, a mesma comunidade onde vivem as crianças. Se nós formos fazer um patrulhamento nessa comunidade, encontramos as carteiras a servir de mobília. Ou seja, os pais roubam as carteiras dos próprios filhos. Sim, não tem outra explicação. Não quero dizer que sejam eles próprios que assaltam a escola, mas qualquer delinquente rouba as carteiras que depois, com certeza, que vende ali na proximidade da escola. E depois vem exigir o Estado que é preciso ter carteiras. Sim, de facto, precisamos ter carteiras, mas o primeiro segurança do património público, e no caso das escolas, tem que ser a comunidade. As escolas primárias estão numa comunidade, a comunidade tem que ser a primeira interessada em proteger este património que é deles. Os primeiros utentes desse património são os filhos. Porque senão, no lugar da carteira roubada, entra a tal lata a que se referiu. Já não podemos aceitar que as nossas crianças continuem a utilizar latas como assento. Em 2018 foi realizada uma grande operação a nível de todo o país, em que apreendemos bastante madeira que estava a ser cortada de forma ilegal e exportada. Apreendeu-se bastante madeira nessa altura, 2018. E a orientação que demos é que essa madeira devia ser, portanto, o Ministério da Indústria deveria negociar com as indústrias existentes e transformarem essa madeira apreendida em carteiras escolares. Portanto, eu espero bem que isso tenha sido cumprido, ou que esteja a ser cumprido ainda, porque era muita madeira. O destino que demos
na altura é esse: usar a madeira apreendida para a confecção de carteiras. Portanto, da responsabilidade do Ministério da Indústria. Outras questões de não menos importância colocadas pelo orador, portanto, nós agradecemos e tomamos boa nota e vamos levar connosco. Assim seguimos, e agora para ouvirmos o representante dos jovens com necessidades especiais, Venceslau Mujinga. Pode ajudar, se faz favor. É necessário, né? Indica onde é que é. Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, General João Lourenço, primeiro, felicito em nome de todas as pessoas com deficiência, em particular os da ANCA, os da ANSA, que é a Associação dos Surdos e a Associação de Cegos, bem como das outras associações que representam também as diversas deficiências. Excelência, é com muita satisfação que nós recebemos esse convite e sermos incluídos aqui para representar também a parte jovem das pessoas com deficiência. Estou bem lembrado que tão logo que o senhor presidente tinha sido indicado candidato para as eleições, fui a primeira pessoa a ser recebida, que demonstrou um ato de muita sensibilidade. Mas as nossas preocupações que tinham colocado na altura enquanto candidato, até hoje não vemos que ainda está longe de se concretizar. Por exemplo, senhor presidente, na questão no que toca ao ensino universitário, as pessoas com deficiência continuam com dificuldade de ter acesso às bolsas de estudos. Existe um decreto no INAB que limita a idade de bolsa até 25 anos e só abre exceção para filhos de antigos combatentes. E nós, pessoas com deficiência, em Angola, começamos a estudar muito tarde. Aliás, o ensino especial só está a se expandir agora, a nível de todo o país. Significa que as pessoas entram até na escola com 30 anos, 40, e não estão a ter acesso à bolsa. Gostaríamos que o senhor presidente revesse isso. Segundo ponto, senhor presidente, nós, enquanto pessoas com deficiência, temos tido também muitas dificuldades no que toca ao acesso à habitação. E os concursos que são realizados em online. Nós, deficientes visuais e outras deficiências, temos dificuldade de concorrer com os outros, porque eles dependem de si. Terceiro ponto, senhor presidente, é a questão de nós, deficientes visuais, ainda exercer o nosso direito de voto por meio de terceiro. A Constituição diz que todos somos iguais, enfim, mas o voto é secreto e o nosso voto é secreto. Eu costumo sempre a dizer que eu não votei. Quem votou é a minha pessoa que diz ser de confiança, mas não sei se votou em que partido, porque ela diz que votou. E há já países que têm máquinas. Aqui na Namíbia tem máquinas para as pessoas com deficiência visual votarem. Então pedimos à Sua Excelência esse desafio para ver se nas eleições de 2022 nós, os cegos de Angola, podemos votar livre e secreto, tal como outro cidadão. Quarto ponto, senhor presidente, é a questão dos nossos colegas surdos. Eles pedem também para que, nos discursos oficiais do presidente da República, tal como do Estado da Nação, que haja intérprete de língua gestual. Agora já se faz nas conferências da Covid, um grande avanço. Esperamos também que fosse no discurso do presidente da República e que haja também intérprete nos hospitais, porque eles têm tido muita dificuldade nos hospitais e também na polícia, sobretudo quando têm tido problemas. Eles não conseguem explicar à Polícia Nacional ou à polícia. Há deficiente surdo que às vezes houve um caso de um deficiente surdo que o bandido até aproveitou-se disso
e acusou o surdo de ter lhe roubado. E como ele não conseguia explicar, dormiu na cela até 2 dias depois de vir o intérprete para justificar que ele era surdo. O senhor já tinha passado a noite na cela. Então seria bom que se apostasse em intérprete a nível das polícias e a nível dos hospitais. Nós temos aqui tantos pontos, senhor presidente, tempo é pouco, mas peço mesmo encarecidamente, em nome de todas as associações de pessoas com deficiência, que o presidente da República, a par que tem feito com as outras organizações dos empresários, que também marca só um encontro com as pessoas com deficiência, porque temos muito para dizer ao senhor presidente, porque queremos um país inclusivo. Eu, por exemplo, tenho viajado representando a nível internacional as pessoas com deficiência. Eu, quando vou em Portugal, vou sozinho, ando sozinho, mas quando estou aqui no meu país não consigo. Por quê? Porque as barreiras arquitetônicas ainda são enormes, senhor presidente. Nós não conseguimos andar sozinhos com as nossas bengalas. E tem a lei da acessibilidade que foi aprovada em 2016 e até aqui não está sendo implementada. Temos visto prédios a serem construídos e não reúnem requisitos de acessibilidade. Os transportes públicos, senhor presidente, ainda não tem nem sequer sinal de voz para um deficiente visual andar sozinho e saber, e rampas para pessoas com cadeiras de rodas. E pedimos mais, Vossa Excelência, no sentido de ver a questão da representatividade das pessoas com deficiência nas instituições públicas. Gostaríamos muito, só para terminar, gostaríamos muito que no Conselho da República, ou no recente conselho que o presidente criou, da Econômica e Ação Social, que se tivesse lá também pessoas com deficiência. Na África do Sul, por exemplo, só no Parlamento tem 17 pessoas deficientes que representam a comunidade de pessoas com deficiência. Na Namíbia tem 15. Na presidência também tem. E gostaríamos que aqui em Angola também começássemos a dar os primeiros passos. Porque acredito na grande sensibilidade do presidente da República. Sem mais demora, estão aqui nossos pontos e não vai acabar agora. Muito obrigado. Portanto, o pedido público de audiência está aceito. Vamos comunicar quando posso receber os representantes dos portadores de deficiência e dizer que os bons exemplos devem ser seguidos. Portanto, citou aí alguns bons exemplos de outros países. Vamos ver de que forma é que podemos, num horizonte temporal que não seja tão longínquo, procurar acolher essas boas experiências dos países vizinhos que acabou de citar. Ok, é assim. Muito boa tarde a todos. Excelência, nós somos os ativistas ou os revus e somos conhecidos de ser aqueles que só reclamam e não estão dispostos a dialogar. Hoje, no entanto, estamos aqui para dialogar, mas devo admitir que não tivemos consenso. Pediram, entre as coisas a destacar aqui, para falar da fome, a falta de água, luz, falta de emprego, incumprimento das promessas eleitorais, muitas coisas que já foram afloradas aqui e muito bem explicadas. No entanto, quanto à nossa fome, sendo que nós já vamos ao 3º ano desde que Vossa Excelência ascendeu ao cargo em que está, que reconhecemos que é um cargo turbulento pela a dimensão que ele carrega, sabemos, por causa da importância que se dá a este cargo também, que não deve faltar na mesa de Vossa Excelência comida. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à vossa mesa.
Pode parecer engraçada essa pergunta, ou sem muito sentido, mas saber a origem da comida que nos chega à mesa pode explicar um pouco melhor a questão da fome que nós enfrentamos, que não é só a fome de manter o estômago cheio, mas outras fomes que há quase 10 anos nos põem às ruas para reclamar. O segundo aspecto que trazemos aqui, Excelência, é um desafio que lançamos a todos nós, mas especialmente ao Sr. Presidente. Por que lançamos esse desafio? O porquê assenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é aquilo que nós estamos a chamar de software desatualizado. Excelência, os partidos MPLA, UNITA e FNLA são anagramas que nos remetem à luta de libertação do povo angolano do colonialismo. No entanto, esta luta já foi alcançada há 45 anos atrás. Mas, até hoje, estes organismos, esses partidos, continuam a chamar-se, por exemplo, de Movimento Popular para a Libertação de Angola. É isso que estamos a chamar que é um software desatualizado a tentar resolver os problemas de agora, o que poderá ser sempre complicado e difícil. Por isso, a nosso entender, Sr. Presidente, não irá conseguir corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, por mais vontade que tenha, porque o MPLA já cumpriu o seu papel, assim como os outros também já cumpriram o seu papel, e a esta altura já deviam estar a descansar. Por que nós levantamos isso? Leva-nos ao próximo problema, que é o crônico que nós enfrentamos, não só em Angola, mas em quase todos os países da África, que é o partidarismo. O partidarismo nos divide. O partidarismo parte do princípio de que existem nós e existem os outros. Eu apelo e nós apelamos para sermos mais patrióticos do que partidários. Por quê? Eu falei que não tivemos consensos, porque na perspectiva da maioria de nós, ou dos que não estão aqui, os que estão aqui são traidores. E são traidores por quê? Excelência, o presidente anterior chamou-nos, por exemplo, de frustrados, arruaceiros, confusionistas, né, durante a sua vigência. E eu, pessoalmente, estou aqui em Banza Hanza, há coisa de 4 ou 5 anos não estaria pelas mesmas razões. E por que isso acontece? Neste primeiro mandato de Vossa Excelência, tivemos um incidente que eu tenho que louvar por termos começado aqui com um minuto de silêncio dedicado ao Inocêncio de Matos e ter ouvido pela primeira vez de Vossa Excelência uma explicação sobre o que ocorreu. Afinal de contas, o nosso presidente está informado, mas preocupa-me não ter ouvido o nosso presidente mencionar o nome Inocêncio de Matos. Gostaria muito, assim pelo menos a sua alma descansará mais em paz, porque perceberá que o mais alto mandatário da República soube sobre ele e soube também dos incidentes que se passaram com ele. O que nós vemos é que estes conflitos que já começaram há muito tempo estão a acabar por embrulhar a nossa e a minha geração em conflitos que começaram quando nós nem sequer ainda éramos embrião. Obrigada, Banza Hanza. Dá mais um minuto. Pode avançar, Bala. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo aspecto era exortar para que o Sr. Presidente nos conhecesse. E nos conhecer não só como ativista, mas conhecer todo esse mosaico que tem 1 milhão, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e vários povos, Sr. Presidente. Conhecer quem são esses povos, como comem, como se vestem, como vivem, como trabalham, essas coisas todas. E conhecer-nos em particular, porque o que nos move é a mesma preocupação que move o Executivo. Somos todos patriotas e queremos apenas um país melhor. Conheça-nos para que assim, quando estabelecer relações bilaterais, saberá sempre qual é a cota dessa bilateralidade que nos cabe. E como já temos pouco tempo, no campo das soluções, eu gostaria de apresentar uma ciência que eu acabei de conhecer em 2018, que não é só uma ciência, é uma escritura e também um acelerador de aprendizagem que poderá ajudar-nos a resolver muitos dos problemas ligados à educação, desenvolvimento científico-tecnológico, se eu tiver essa oportunidade. Finalizando, Sr. Presidente, não nos chamem só para nos ouvir, mas também chamem-nos para traçar estratégias, especialmente aquelas que se traçam a portas fechadas. Não sei se o Sr. Presidente arriscaria isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho muito gosto em
comentar algumas das questões que acabou de levantar. E vou começar como começou. Quero saber se eu conheço as lavras de onde saem o pão que vai para a mesa. Quando digo pão, estou a dizer a mandioca, a batata doce, a fuba, para a mesa dos angolanos. Eu conheço. Eu acho que aí foi um bocado infeliz. Essa pergunta não é para fazer a mim. E não é para fazer a mim porque eu sou uma pessoa muito ligada ao campo, mas ligada de facto. A começar pelo facto de... Nós já falamos aqui, o jovem, creio que da FNLA, dizia que o meu pai era da FNLA, e eu contei um bocado a história da vida do meu pai. Portanto, o meu pai foi preso, movido para Luanda, e começou a dizer-se desterrado para o Bié. Eu fui para o Bié com 5 anos de idade. E fomos viver para um meio o mais rural possível. Porque meu pai continuava a ser preso político. Estava proibido de trabalhar para o Estado. Então encontrou como emprego uma missão dos missionários canadianos, a missão da Xisamba. Ele foi trabalhar para a missão da Xisamba. A missão da Xisamba fica a 7 quilômetros da vila, então Nova Sintra, hoje Catabola. Foi aí onde eu cresci, fui para lá com 5 anos de idade. Não há meio mais rural do que aquele. Aqui muita gente do Bié que conhece. A minha instrução primária foi feita lá. E talvez por isso eu me tivesse mantido ligado à terra. Bom, para além de ser militar, o militar anda muito, mas também já vamos chegar lá. Eu dedico-me à agricultura, eu produzo, se calhar muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim. Eu sou produtor de milho, feijão e outros bens. Antes de eu ser chefe de Estado, a minha fazenda fica a cerca de 300 quilômetros de Luanda. A madrugada de sexta para sábado, de 15 em 15 dias, eu metia-me no carro às 4 da manhã, ao volante, e fazia os 300 quilômetros, 2 vezes por mês, sem falhar. Não falhava uma única vez. A essa hora, 4 da manhã, de sexta para sábado, vocês estavam todos na farra. Eu não é? Vamos lá ser sinceros. Sexta para sábado, vocês estavam todos na festa. Eu estava na estrada, em direção à fazenda, ao campo. E regressava, às vezes do mesmo dia, às vezes no dia seguinte. E sempre ao volante. Portanto, só para dizer que escolheu a pessoa errada para perguntar se eu conheço de onde é que saem os alimentos. No fim, desafia-me a conhecer estes povos, como chama. E esta terra de 1.243.700 km², para ser preciso.
Eu conheço estes povos e calcorriei um pouco desses mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, até por ter sido militar. Eu estive 4 anos em Cabinda, portanto, conheço o povo de Cabinda, lidei com esse povo. Aliás, muita gente de Cabinda me considera Cabinda. Eu também me considero Cabinda. Até confundo as pessoas. Há pessoas que pensam que eu sou de Cabinda, mas é sério. Há outros que pensam que eu sou do Mochico, porque também vivi no Mochico. Convivi no Mochico, fui muito bem recebido por aquele povo, não tenho razões de queixa, com relação a Cabinda, a mesma coisa. Mas também cresci no Bié. Também há quem pensa que eu sou do Bié. Quando eu digo que eu sou natural do Lubito, dizem, não, ele não é do Lubito, é do Bié. Aí muitos camaradas, não vou citar nomes, que cresceram, estudaram comigo no Bié. Uns estão no MPLA, outros estão na UNITA, outros não têm partido. Portanto, só para dizer que eu não tenho tribo, nem posso ter tribo, porque eu sinto-me bem em Cabinda, sinto-me bem no meio do povo Chokwe, sinto-me bem no meio do povo Umbundo, sinto-me bem no meio do povo Quimbundo. Meu pai é Quimbundo, a minha mãe é Umbundo. Portanto, não há quem conheça Angola e conheça os povos de Angola melhor do que eu. Bom, está a pedir que o MPLA vai descansar. Mas nós ainda não estamos cansados. Primeiro que nós não estamos cansados, ainda temos fôlego para aguentar mais anos. Segundo, só há uma entidade que pode nos mandar descansar, são os eleitores. Se os eleitores algum dia entenderem de nos mandar descansar, vamos descansar. Agora, o grupo que representa não são os eleitores. Está preparado para substituir o MPLA? Sim, pode responder se quiser. Pode levantar, pode responder. A esta pergunta eu digo sim, mas a minha colocação é no sentido figurado. O descansar do MPLA é no sentido figurado. Sim, mas sim. Me levantando um desafio, se estava disposto a substituir, sim. Sim, sim. O problema é que nós estamos num Estado democrático de direito que tem regras. E as regras dizem que só tem que ser um partido político a ganhar eleições e, portanto, governar. Não é o cidadão, acho que é ANZA, né? O seu nome. Banza ANZA. Tem que ser um partido político que concorre às eleições, prova que é melhor que o MPLA e então governa. Mas até chegar lá tem que treinar muito, hein? Bom, assim vamos partir para a segunda intervenção por parte do outro ativista cívico, que é o Sr. Valdir Cónego, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelência Presidente da República. Primeiro, gostava de agradecer a Deus porque nós estamos a viver momentos difíceis e todos os dias que nós acordamos é uma vitória, é uma bênção.
Estamos a viver uma pandemia a nível do mundo e que muitos irmãos nossos angolanos partiram e estão a partir por causa da Covid-19. É uma bênção. E, em segundo lugar, agradecer Sua Excelência o Presidente da República por esse encontro, porque é importante que o pai converse com os seus filhos. Agradecer também à Senhora Ministra da Juventude e Desporto, a doutora Ana Paula Sacramento Neto, o nosso líder do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga, que tem sido um exemplo para nós, um jovem bastante dinâmico e exemplar para nós, e porque até congrega todas as associações cívicas, políticas, econômicas, desportivas, de forma coesa, algo que já não existia há algum tempo. Senhor Presidente, eu não vou colocar muitas questões. Eu vou mais para algumas questões pontuais. Eu sou presidente da Associação de Educação Cívica de Angola. Essa associação, é melhor não dizer onde nasceu essa associação. Tem o objeto social do resgate dos valores morais e cívicos, a promoção da cidadania e do patriotismo angolano. Mas eu não vou falar só em nome da organização em que eu pertenço. Vou falar em nome de todas as organizações cívicas do nosso país e, dentre elas, especificamente, o Grêmio Juvenil, a Linália e a Brigada 28 de Agosto, porque são organizações que têm trabalhado muito na sensibilização, na moralização da sociedade, junto com a nossa organização. Senhor Presidente, eu queria propor, em nome dos meus colegas, que, e já foi dito aqui na sala, que no Conselho da República nós vemos representações de igrejas, representações, falou aqui o nosso colega que é deficiente, que pediu a mesma coisa. Nós queríamos propor ao Sr. Presidente, se for possível, que houvesse uma representação no Conselho da República de uma organização cívica. Nós, no nosso país, não temos noção do que é cidadania, do que é civismo. Eu costumo dizer assim, um país só é saudável se tiver cidadãos com mentes e atitudes comportamentais saudáveis. Logo, queremos propor que no Conselho da República tenha um representante nosso de educação cívica, da sociedade civil. Queremos propor, o Sr. Presidente da República tem nos seus órgãos auxiliares 4 ministros de Estado. Tem alguns secretários para a área política social, para a área econômica, para assuntos judiciais e jurídicos. Por que não temos um secretário para a política da juventude, para sermos bem representados a nível dos seus órgãos, camarada Presidente? É uma proposta. Estamos a solicitar a Vossa Excelência. No caso, Sr. Presidente, nós estamos a trabalhar, ainda somos jovens, mas também começamos muito jovens, há mais de 18 anos, na mobilização e sensibilização. Sempre que demos a entrada para a solicitação do Estatuto de Utilidade Pública para uma organização que já tem mais de 15 anos, o processo é burocrático, vai para o Ministério da Justiça. Eu já tive, até na Presidência da República, eu já tive, Sr. Presidente. E já falei com o ex-secretário da área jurídica, já batemos todas as portas para que nós possamos ter algum orçamento e ajudar o próprio Estado em si na sensibilização e moralização da sociedade. Nós estamos com uma pandemia. Eu fui ao Asa Branca anteontem, Sr. Presidente, no mercado, e o Sr. Presidente da República, não, o Sr. Presidente tem mesmo noção, porque eu, quando estava em casa ontem, disse, eu vou intervir, mas
Só que a minha intervenção, o Sr. Presidente falou tudo, mas a noção no mercado não usam as máscaras. Há um ajuntamento, Sr. Presidente, e que se precisa de fazer um trabalho de mobilização e sensibilização, Presidente. Muito obrigada, Valdir Cónego. Mara, por favor, mais um minuto, por favor. Sr. Presidente, mais um minuto. Por favor, só um minuto. Camada Presidente, por favor, só mais um minuto. Não pode ser, Valdir Cónego. Faz favor, Mara Dalva, só mais um minuto. Sr. Presidente, nós, as associações de educação cívica e as associações de cidadania, somos as organizações que trabalhamos muito no período eleitoral. Depois das eleições, somos esquecidos, porque mobilizamos para o voto, portanto, trabalhamos diretamente com a CNE, com o Ministério da Administração do Território, para sensibilizar os jovens a fazer o registro eleitoral e, posteriormente ensinar os jovens como votar, né? E depois daí somos esquecidos. Obrigada, Sr. Presidente, muito obrigado. Só mesmo para terminar, há um processo, por favor, eu já não terei essa oportunidade, por favor. Ok, muito obrigado. Avançamos? Sim, o Sr. Presidente vai falar. Sim, é isso. Bom, nós tomamos boa nota das preocupações levantadas. Aqui uma questão que já foi levantada pelo representante dos portadores de deficiência, que é, portanto, a proposta de integração das representações no Conselho da República. A composição do Conselho da República obedece a uma lei. É verdade que quem faz a lei são os homens, né? Os homens podem alterar as leis. Mas o número hoje está limitado àquilo que a lei estabelece. Mas podemos pensar. Fica apenas a promessa de que podemos pensar na possibilidade de se mexer na lei. A próxima interveniente é a Rosa Mendes, também vai falar-nos pela área do ativismo cívico. Podiam, por favor, baixar? Sim, por favor, já sou alta. Muito obrigada a todos aqui presentes. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Pai da nossa nação, obrigado. Também, caríssimos manos e manas, o meu agradecimento. Senhor Presidente, em minha posse, tenho aqui um relatório que estaria aqui hoje a falar, mas eu não vou mexer nesse relatório. Eu vou falar como a Juliana, eu vou falar como Inocêncio. Sim, eu vou falar. Eu sou mulher, mãe, filha, cunhada de alguém. E hoje eu não consegui enterrar o meu irmão. Após 15 dias, Senhor Presidente, eu peço encarecidamente ao Senhor Presidente a sua intervenção neste caso. Senhor Presidente, vamos ver a situação das mulheres rural, vamos ver a situação das mulheres zungueiras, que todos os dias pelas manhãs, 5 horas, às 13 horas com o filho nas costas, já cansado daquele sol, contribui para o sustento da sua casa, mas mesmo assim não são inseridas na recepção sociais, na Caixa do Estado.
Senhor Presidente, eu vou falar também das empregadas domésticas, aquelas que tratam de nós. Eu estou bem vestida, porque existe alguém que faça isso. Vamos pensar nela, como nós podemos fazer quando ela já não puder trabalhar por nós. Senhor Presidente, eu também peço que pensamos nas mulheres discriminadas em Angola nos locais de serviço. Eu sou uma das vítimas. Falamos aqui sobre a situação do privado. Eu trabalhei num privado, mas infelizmente é uma escravidão moderna. Nós somos obrigados a dizer sim a tudo. Nós somos tratados de pretos na nossa terra, que a nossa mãe Gingambande tanto batalhou por ela. Hoje somos escravizados por esses mesmos brancos. Senhor Presidente, hoje eu vou falar não só do emprego, do desemprego, mas para saber o porquê que nós, os membros do movimento revolucionário Arruaceiro, que também estudamos, falando na primeira pessoa, formei-me fora do país. Os meus pais gastaram dinheiros para que eu pudesse me formar. Mas hoje em Angola, por ter opinião diferente, eu não sou reconhecida. Eu sou obrigada a mendigar. Senhor Presidente, eu peço com toda a sinceridade, como pai que é, ajuda-nos. Nós precisamos ser inseridos. Não nos ponham de lado porque temos uma ideia diferente, um pensamento para melhorar Angola. Não nos chamem nomes, porque somos todos os angolanos. Estamos todos a batalhar, assim como o MPLA também batalhou para que hoje nós pudéssemos ter a democracia. Hoje também nós trabalhamos para que nós pudéssemos ter uma democracia real em Angola. Senhor Presidente, eu estou desempregada. Eu já estou com 39 anos. Aos 35 anos já não somos inseridos no sistema governamental, não sei como me explicar. Agora, o que faço, senhor presidente? Tenho que aceitar lavar o pé daquele que nem sequer faz parte da minha Angola, porque preciso de um pão e satisfazer a minha barriga. Senhor presidente, eu peço que não nos tratem simplesmente por arruaceiros, mas que nos tratem também como humanos, alguém que são filhos dessa Angola, que tem família para sustentar. Eu sou vítima do sistema da justiça em Angola, tenho um pé faturado, mesmo não... Bom, quanto aos nomes, nós não chamamos nomes a ninguém aqui durante o encontro. Vocês próprios é que se estão a auto-intitular de revus. São vocês próprios que se estão a apresentar como revus. Se é um nome de elogio ou pejorativo, isso cada um tira as suas conclusões. Os que lutaram pela liberdade deste país eram revolucionários e orgulhavam-se muito de ser considerados revolucionários. Portanto, ser revolucionário em si não é pejorativo. Depende do que se faz. Depende das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Ninguém condena o que vocês estão a dizer aqui. O que vocês estão a dizer aqui, tudo o que estão a dizer, não é condenável. É um direito vosso. Agora, quando há, para além das palavras, dos dizeres que vêm escritos nos cartazes, quando há destruição do bem público, ameaças de pôr fogo em bombas de gasolina, estações de gasolina,
quando há ameaças ao patrimônio público, aos autocarros, aos carros de quem passa. Isso aí já não é revolução. Revolução deve ser revolução de ideias, de exercer o direito de pensar diferente. Isso é revolução. E ninguém pode vos cercear esse direito. Por isso é que estão aqui, por isso é que foram convidados. Eu podia fazer uma reunião com os jovens sem a vossa presença. Podia fazer isso. Mas não fiz. Fiz questão de que vocês estivessem representados. E não fui eu que escolhi quem deve vir e quem não deve vir. Os que estão aqui nesta sala, a escolha foi vossa. Ou seja, que entre vocês escolheram quem deve vir a este encontro. Que isso, com relação à última intervenção, nós não apoiamos comportamentos de xenofobia e de racismo. Nós não apoiamos. Não se pode vir aqui dizer que não estou para trabalhar para os brancos. O que conta não é a cor da pele, o que conta é o que nós temos lá dentro. Há brancos maus, mas também há pretos maus. Há pretos muito maus. Nós temos que combater o mal, não temos que combater a pele da pele. A cor da pele, desculpa. Temos que combater o mal. A última interveniente pediu-me para autorizar que se enterre o malogrado Inocêncio Matos. Como se isso fosse algo de se autorizar. Mas desde quando é que tem de ser o Presidente da República, em que país é que isso acontece, a autorizar que um funeral seja realizado? Isto é espetáculo, é só querer fazer espetáculo. O Ministro do Interior está aqui na sala, ele talvez possa explicar com mais pormenor o que é que se passa, mas nós acompanhamos tudo o que vem acontecendo até hoje, pelo menos. Eu sei perfeitamente o que é que tem ocorrido até aqui. E por que razão é que o malogrado não foi enterrado até hoje. Não houve nenhum impedimento das autoridades para que ele fosse enterrado. Portanto, dito aqui, com transmissão em direto, qual é a intenção? É que as pessoas saibam, fiquem a saber que passaram-se 15 dias, as autoridades impediram o enterro do malogrado Inocêncio Matos. Isso não é verdade, é falso. É falso. Já houve várias datas marcadas para o funeral. E datas essas que passaram, o funeral não aconteceu, e não por impedimento de nenhuma autoridade. Apontem em concreto qual é a autoridade que impediu o enterro. Quem foi? Foi a polícia? Foi a PGR? Quem foi? Digam-me quem foi. A meu nível eu vou tomar as medidas sancionatórias contra essa entidade que impediu. Vocês acham que alguém que 15 anos depois da morte de Jonas Savimbi, que
cuja trasladação do corpo esteve durante esse período impedido de acontecer. Alguém que resolveu este problema em pouco tempo, prometeu e cumpriu, ia impedir o enterro do Inocêncio Matos. Estão a ver bem a comparação que eu estou a fazer? Estão a ver bem a comparação que eu estou a fazer? Ok, vamos avançar então para a quarta intervenção de um ativista cívico chamado Jaime MC. E depois dessa intervenção vais tu, não é? Ok. Sua Excelência Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais nada, saudamos a todas angolanas e a todos angolanos de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Jovens, sobretudo, por serem as principais responsáveis por nós os representarmos a este encontro, junto da Presidência da República de Angola. Desde já, a juventude angolana agradece a dedicação e empenho do Presidente da República no sentido de materializar a essência do Estado, apesar de todos os constrangimentos do momento. Permitam-nos expressar a nossa tamanha satisfação diante do Presidente da República de Angola por abrir uma via de diálogo com a juventude para aceitarmos pontos cujos objetivos é encontrarmos as melhores soluções para os problemas sociais e econômicos de vários angolanos e angolanas. E isto se torna explícito quando o Presidente da República disse o seguinte no seu discurso de tomada de posse: Angola é um país que se caracteriza por possuir uma população maioritariamente jovem. Esta realidade constitui uma base objetiva para a definição e implementação de políticas públicas que promovam seu desenvolvimento humano e bem-estar, condições indispensáveis para se construir um país mais próspero. Discurso de tomada de posse do Presidente da República, 2017. Desde a tomada de posse de Sua Excelência, bem como seu discurso, tínhamos ganhos novas esperanças de vermos construir um país mais igual, justo, inclusivo e, sobretudo, para os jovens, sendo que o país seria governado no primado da lei e da Constituição. Volvido 3 anos de mandato, a realidade tornou-se diariamente oposta aos discursos, pois a condição social e econômica da juventude deteriorou-se significativamente, de um lado pela crise aprofundada pela Covid-19, do outro lado pela falta de políticas públicas execuíveis virada para o bem-estar da juventude. E os exemplos vão desde a falta de emprego, habitação, acesso ao ensino primário, secundário e superior, até o direito à reunião e à manifestação pacífica. Este último acontece apenas para apelar à sensibilização ou acessibilidade do titular do governo a cumprir com programas de governo anunciados durante as eleições em 2017. Excelência, o Estado é uma pessoa de bem, cujos fins e funções estão vinculadas à salvaguarda da segurança, legitimidade política, oportunidades econômicas e bem-estar social dos cidadãos. Somos perentório em afirmar que é responsabilidade do Estado garantir o fornecimento de determinados bens e serviços à população. E desta visão em que o nome da nossa organização cívica, ou se preferirem, Revus, propomos o seguinte: que se criem mais postos de trabalho para os jovens, quer seja em setor público ou privado. Alargar as linhas de crédito para os jovens a fim de fomentar o autoemprego. Construir e melhorar as vias de comunicação juntos das localidades para facilitar a movimentação de pessoas e bens. Fomentar por todo o país mais habitações para os jovens, bem como plano de distribuição de terras para autoconstrução dirigida. Alargar e melhorar os serviços primários de saúde,
através de investimentos que seja na construção de infraestruturas sanitárias, como postos médicos, centros médicos, hospitais de referências, que visam mitigar a problemática da assistência médica e medicamentosa. Investir em bibliotecas públicas em todos os municípios para promover a leitura entre os jovens. Sua Excelência, o senhor prometeu governar o país dentro de um contrato social, cujo objetivo é estar à disposição do povo. Este contrato foi firmado durante o pleito eleitoral de 2017. Queremos demonstrar que a solução dos problemas da juventude não passa por termos uma instituição juvenil como o Ministério da Juventude e Desporto e o Conselho Nacional da Juventude, que atua de forma reativa ao invés de ter ações mais concretas. Também exaltamos ainda que o problema da juventude não se resolve com a integração de alguns poucos jovens da sociedade civil que reivindicam os seus direitos na rua. É preciso fazer a inclusão de todos os jovens através de políticas públicas visíveis. Excelência, envolvidos 3 anos de governação, o lema corrigir o que está mal e melhorar o que está bem vai caindo água abaixo. Com a perseguição aos que pensam diferente, repressão aos manifestantes, perseguições aos jornalistas e mortes de ativistas, como é o caso do companheiro Inocêncio de Matos. Muito obrigada. Já para terminar. Chegamos ao fim do tempo. Bom, se calhar eu nem devia comentar, são coisas que já foram rebatidas. Fala em perseguição a jornalistas. Pode citar casos concretos, quem são os jornalistas que estão a ser perseguidos? Perseguição a jornalistas, eu desconheço. Eu desconheço. Está aí o sindicato dos jornalistas angolanos, que ainda há dias falou, reclamando da forma como foram tratados alguns jornalistas numa dessas manifestações do dia 24 ao dia 11. Eu não me lembro de ter ouvido o presidente do sindicato de jornalistas a falar de perseguição aos jornalistas. A gente não pode tirar da cartola uma palavra e vir exibir essa palavra cá fora. Isso tem um significado muito pesado. Perseguição a jornalistas. Nunca houve tanta liberdade de expressão e de imprensa em Angola como há hoje. Nunca houve. Nunca se falou tão mal dos dirigentes políticos deste país como se fala hoje. E com toda a liberdade como se fala hoje. Até podia-se falar mal em surdina, mas não é em surdina que se fala mal. Que se insulta, que se ameaça até de morte. Até de morte. Então estão a dizer que os jornalistas estão a ser perseguidos. Antes, pelo contrário. Há ativistas que estão a ameaçar pessoas do poder, em concreto. Estão a ameaçar jornalistas, ativistas estão a ameaçar jornalistas, estão a ameaçar oficiais da polícia, estão a ameaçar a todos, se calhar até o próprio chefe de Estado. Então quem ameaça quem? Portanto, é preciso que sejamos responsáveis com aquilo que dizemos. Passados 3 anos, o que foi prometido não está a ser cumprido. O mandato não é de 3 anos, é de 5 anos. O balanço do mandato é feito ao fim de 5 anos. E quem faz esse balanço são os eleitores no geral. Vocês inventaram uma expressão
em 2022 vais ver. Vais gostar. Vais gostar, né? Vais gostar. Então, nós estamos à espera. Senhor Presidente. Essa expressão não é minha, é vossa. Mas isso tem um significado. Isso quer dizer que vocês têm noção de que o momento de ajuste de contas, de prestar contas aos eleitores, não é ao fim de 3 anos, é em 22. Então não tenham pressa, vamos esperar para 22. Senhor Presidente, eu gostava de pegar essa sua deixa que falou acerca da liberdade de expressão. Nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão como disse. Eu gostava de saber como é que o Executivo pensa ou lida com a questão da internet e com a questão dos memes, das imagens, porque isto é uma coisa que as pessoas têm falado bastante e eu gostava que conseguisse, por favor, tocar um bocadinho nesse aspecto de como é que é essa nova realidade da internet, das redes sociais e dessa informação e, por vezes, desinformação nas redes sociais. As redes sociais são um bem que vem para facilitar a vida dos cidadãos, a vida das sociedades, em todo o mundo, não apenas em Angola. Mas, como tudo, tem croa e cunha. Tem as duas faces da mesma moeda. Tem a parte boa e tem a parte má. Tem os perigos, não é? Os chamados perigos, contra os quais devemos estar prevenidos. Mas por muito que estivermos prevenidos, não é possível impedir a 100% que pessoas de má fé utilizem mal as redes sociais. Isso é quase impossível. Portanto, temos de saber conviver com esta realidade. Não vamos ir para a medida extrema de uns poucos países do mundo, felizmente não são muitos que optaram por essa opção, de impedir o WhatsApp, o funcionamento do WhatsApp no país, ou do Facebook, ou do Instagram. Não vamos para esse extremo. Portanto, continuamos a apelar ao civismo e ao bom senso das pessoas, sobretudo dos cidadãos, para que utilizem bem as redes sociais. Portanto, não há outro caminho senão esse. Aprender a conviver com isso. Porque o que é mau não é o WhatsApp, nem o Facebook, nem nada. Aquilo é tecnologia e software. O que é mau é quem utiliza. Mau ou bom é quem utiliza. Quem faz uso desses meios e que pode fazer para o bem ou fazer para o mal. É comum. Nas nossas cozinhas todos temos instrumentos cortantes e perfurantes. Tanto pode servir para cortar um tomate ou uma cebola, como pode servir para cometer crime. Tanto mal não é faca. Ninguém pode culpar a faca. Ou é a pessoa que usou a faca para cortar o tomate e a cebola para nos alimentar, usou bem a faca, ou é, no caso da violência doméstica, um dos cônjuges usar a mesma faca para matar o outro. Não se pode culpar a faca. Então, não vamos culpar as redes sociais. A culpa só é nossa. Obrigado. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos em nome dos jovens religiosos, a seguir, o Manuel Domingos. Vai representar os jovens religiosos. O Manuel Domingos.
Manuel Domingos vai falar-nos em nome dos jovens religiosos. Depois, Danilo, vamos ainda ter o representante da Associação de Estudantes Universitários. E, finalmente, dos músicos. Ok. Este é o terceiro encontro. Não temos aí o Manuel Domingos. Então vamos avançar. Vamos avançar para outro momento. Pensamos que se não estiver na lista não podemos passar as pessoas. Temos que cumprir. Vamos então passar para o outro interveniente deste encontro, a representar a Associação de Estudantes Universitários, Joaquim Caiombo. Faz favor, o microfone. Saudações acadêmicas, Sr. Presidente da República. A minha intervenção é baseada em um encontro de concertação com o presidente da Associação da Universidade Agostinho Neto e o líder do Movimento dos Estudantes Universitários de Angola. Eu sou Joaquim Caiombo, presidente da Associação de Estudantes das Universidades Privadas de Angola. Sr. Presidente, em 2018, o Sr. Presidente visitou a Universidade de Agostinho Neto campus e manifestou o desejo de ver uma das instituições de ensino superior em Angola estar no leque das melhores instituições, tanto do continente como do mundo. Lamentavelmente, essa realidade está aquém da verdade, pelo facto de todos os anos, ao invés de estarmos preocupados com a qualidade do ensino, a nossa preocupação está consubstanciada com o aumento das propinas e emolumento, situação que tem desenfreado a capacidade cognitiva dos jovens universitários de Angola. Senhor Presidente da República, nós desejamos que haja uniformização da grelha curricular do subsistema de ensino superior, bem como a uniformização das propinas, atendendo os níveis e a qualidade de cada instituição. Se o Presidente da República estiver a frequentar o 4º ano em Luanda, se for para a província do Huambo, possivelmente estará no 2º ou no 3º, atendendo às dificuldades das grelhas curriculares que são totalmente diferentes. Senhor Presidente da República, desejamos que haja aumento no orçamento para a pesquisa, sendo que a Unesco recomenda que do OGE de cada nação, no mínimo, seja 20% para a educação. No nosso país, essa realidade está distante de acontecer. Não sabemos por que o OGE ainda é minúsculo para a educação, que é a base de desenvolvimento de uma nação. Senhor Presidente, as taxas na aquisição de materiais pedagógicos, como livros, estão muito altas, que dificulta a pesquisa, a publicação, sendo que a publicação de uma obra literária está acima de 2 milhões de kwanza. Isto não facilita a investigação nem o desenvolvimento da ciência. Senhor Presidente, a aquisição de um livro em Angola, sobretudo no curso de Direito, começa com 20 mil kwanzas, 17 para cima. Pensamos que é dificultativo na aquisição do livro para melhor a pesquisa e o desenvolvimento da educação. Senhor Presidente da República, as instituições públicas e privadas desde sempre manifestam a dificuldade na falta de laboratório, livros, bibliotecas, bibliotecas nas instituições. É uma dificuldade antiga, pensamos nós que é necessário que haja intervenção urgente na disponibilização desses conteúdos.
Senhor Presidente, é necessário que haja aumento de transportes escolares e públicos. Todos os dias, às 17 horas, nas paragens das universidades, se o Presidente passar por aí, vai notar enchentes de jovens nas paragens. É humilhante e desagradador. Precisamos de mais transporte público nas vias. Senhor Presidente da República, é necessário que haja a construção de um hospital universitário para atender a situações urgentes, bem como a disponibilização das instituições públicas para estágio curricular. O jovem termina a sua formação, vai no mercado de emprego, lhe pedem 2, 3 anos de estágio profissional. O mesmo não tem, bem como experiência profissional. O estágio poderá facilitar o jovem a se enquadrar no mercado de trabalho. Senhor Presidente da República, as outras organizações apelam à institucionalização do cartão de jovem estudante universitário, bem como também a implementação do parlamento acadêmico, e manifestamos o interesse no Conselho de Concertação da Presidenta da República que haja também uma voz acadêmica para situações peculiares e necessárias. Para finalizar, por favor, a comunidade acadêmica do Leste, sobretudo a província do Mochico, mandou-nos um recado para deixar ao Senhor Presidente da República que a intervenção nos aspectos sociais e habitacionais, bem como na asfaltagem das vias secundárias e terciárias, pois estão muito distante da realidade que é Luanda e as demais províncias. Nosso muito obrigado. Ok, muito obrigado. Só 2 breves comentários. Transporte escolar. Não é fácil garantir-se transporte só para os estudantes. A experiência dos outros países ensina-nos que é mais prático melhorar o transporte público no geral e garantir o passe do estudante, onde ele vai pagar menos do que o passageiro normal. Portanto, a sua condição de estudante é protegida dessa forma, via passe. É muito mais prático. Ele vai usar o transporte público que todo cidadão usa. Senão vamos ter que arranjar transporte para todas as classes. Transporte dedicado só para os médicos, transporte dedicado só para os professores, transporte dedicado para esta, aquela e aquela classe profissional. Isso não é possível. Isso dificulta a organização de uma sociedade. A solução é melhorar o transporte público, aumentar a oferta de autocarros do transporte público. Em vez de passar um de 2 em 2 horas, que passe de 5 em 5 minutos. Aí sim. E que o estudante tenha o passe de estudante, portanto, onde vai beneficiar de descontos. Portanto, o estudante vai beneficiar de descontos, o antigo combatente vai beneficiar de desconto, o deficiente físico vai beneficiar de desconto. Portanto, há um conjunto de grupos sociais que acabam por beneficiar de descontos usando o mesmo transporte público que é para a população em geral. Com relação ao hospital universitário. O hospital universitário não é para atender as questões mais urgentes. Mais urgentes de quem? Do estudante universitário quando fica doente? Não. Não é para este fim. Mas que é necessário, é. E o país vai ter hospital universitário. Felizmente já estamos em condições de poder afirmar isso, porque temos a questão do financiamento assegurado. Portanto, o país precisa e vai ter um hospital universitário. O empreiteiro e uma comissão do Ministério do Ensino Superior e do Ministério da Saúde estão a trabalhar em conjunto já no detalhe da estrutura de como é que será esse hospital universitário. Vamos ter e não vai levar muito tempo.
creio que em 2 anos teremos hospital universitário. 2, 3 anos mais ou menos, não posso ser muito preciso. Vai ser dentro de pouco tempo.